Vacinação anual, ótimo, assim despacho-me rapidamente. Ora então... Senhor Silva, por favor. Olá, bom dia, Senhor Silva, como Olá, está? bom dia. Sou a doutora Margarida, já nos conhecíamos? Sim, foi a senhora doutora que eutanasiou o meu outro gato, o Patudo, no ano passado. Claro, peço imensa desculpa, é que são Bom, então trouxe o sortudo para vacinar, é isso? Sim, é verdade. Recebemos no mês passado o postal de vacinação lá em casa, pelo que até estou um pouco preocupado. Não sei se, como já passam algumas semanas, não sabia se seria... Importa-se o tirar da transportadora, por favor. Claro. É só colocá-lo em cima da mesinha. Então, e como é que ele tem passado? Tem estado bem. Aparentemente bastante saudável até. Às vezes tosse e espirra um pouco, mas não me parece nada que o incomode muito. Anda-se a coçar um bocadinho. Não sei se terá aqui alguma pulga, assim. Muito bem. Ora, por favor, importa-se de eu colocar em cima da mesa e segurar a cabecinha? Oi. Ótimo. Pronto. Não vai doer nada. Pronto. Muito bem. Seguro. Muito bem para tudo. Ótimo. Desculpa, é preciso mais alguma coisa? Nada, só que este é o sortudo. O Patudo foi o gato que a doutora eutanasiou o ano passado, lembra-se? Claro, peço imensa desculpa, eu sou realmente muito distraída. Desculpa, sortudo. Pronto. Ora então, vamos cá ver. Tá. Já passou, pronto. Está tudo. Muito obrigada, Sr. Silva. Até para o ano. Agora é só passar na recepção para fazer o pagamento. Com certeza. Deixe estar que eu ajudo. Faça favor. Pronto. Linda menina que tu és. Muito bem, vamos lá. O sortudo, senhora doutora. O sortudo é um rapaz. Claro, era o que eu ia dizer. Ainda por cima, eu sou realmente muito distraída. Pronto, adeus, sortudo. Agora é só passar na recepção e fazer o pagamento. Adeus, então, gatinho. Ora, bem-vindos a esta parte da tarde do Vet Talks. Como já viram, vamos fazer uma tarde um pouco diferente. Aquilo que iremos fazer é, de facto, uma série de cenários que irão representar, ou que tentarão representar, o dia-a-dia da clínica do médico veterinário, com uma série de situações, e sobre os quais vos vamos pedir muito o vosso feedback. Ok? Portanto, vai ser uma parte da tarde diferente, interativa, muito com a vossa participação. Para moderar e para coordenar essa vossa participação, vamos ter a presença dos nossos moderadores, que eu passarei mais à frente a apresentar. Antes disso, gostaria só de partilhar convosco uns quantos slides que têm alguma informação sobre mercado, sobre vacinação, sobre tendências de mercado na saúde animal. Ora, só passar então para aqui, que é mais prático. Então, nós estamos a falar do mercado de saúde animal no ramo dos animais de companhia que alberga 70 milhões de lares a nível de toda a União Europeia, dos quais 24% têm gatos e 27 cães. Quando falamos na Comunidade Económica Europeia, 25 gatos, 25% de cães, quando falamos especificamente ou na globalidade dos países da Europa, ok? Ora. Já percebi. Peço desculpa. A máquina tem sempre razão, efetivamente. Em termos de dados de emprego, também queríamos partilhar convosco esta informação. Este estudo foi feito pela Facts and Figures, a pedido de uma indústria da pet food, e aquilo que temos é que, diretamente, indústria pet food, temos 50 mil pessoas empregadas no mercado de saúde animal, mas, em termos de emprego indireto, estamos a falar de 500 mil pessoas, dos quais 200 mil são veterinários, 60 mil trabalham associados a pet shops e
Tudo o resto, nos vários temas de criadores, transportadoras, distribuição, acessórios, pet shows, por aí fora. Portanto, é de facto uma imensidão de pontos de emprego. Em termos de valor de vendas relacionado com produtos e serviços para animais de companhia, falamos num valor de faturação que ronda os 10 bilhões e meio, que inclui faturação a nível de criadores particulares, treinadores de cães, acessórios, estética, o próprio ato médico-veterinário ou a clínica veterinária, medicação, vacinação e seguros. Portanto, 10 bilhões e meio de faturação. Em termos de população de pets na União Europeia, e aqui voltamos outra vez a falar de globalidade de países da Europa ou países específicos da União Europeia, aquilo que nós temos é uma representação maior de gatos, com cerca dos 196 milhões, certo, 196 milhões de população de pets, 64 milhões são gatos, 60 milhões são cães, portanto representando a maior fatia, mas depois também com alguma representação de aves, pequenos animais ou roedores e toda a parte dos peixinhos de aquário. Na Europa, estamos a falar agora de 240 milhões, dos quais 84, quase 85 milhões são gatos e 73 milhões são cães. Portanto, uma representação ainda mais evidente dos pets cão e gato. Quando comparamos os 60 milhões de cães ou 73 milhões, dependendo se estamos a falar da União Europeia ou países globais da Europa, podemos aqui fazer uma referência com a população em Portugal. Portanto, estima-se, ou este estudo da Pet Food estimou uma existência de 1,9 milhões de cães em Portugal, 991 mil gatos em Portugal. Em Portugal, mais uma vez, estima-se que cerca de 40% dos lares possuem um cão, 21% dos lares possuem gatos. Estes são tudo dados do estudo do Pet Food, mas que de facto nos ajudam a ter uma noção um pouco mais concreta, que às vezes na área de veterinária falha. Entrando agora dentro de um outro estudo este já merial, chamado Biosat, feito em 2008, questionámos uma série de proprietários e veterinários com questões diferentes relativamente ao ato médico-veterinário ou à ida ao médico veterinário. E uma das questões que colocámos foi ao pet owner, ao proprietário, quais as principais razões para ir ao médico veterinário. E aquilo que obtivemos é, de longe, um score na vacinação versus todas as restantes razões de visita. Portanto, temos 46% das pessoas inquiridas responderam que iam ao veterinário sim para vacinar o seu animal, 18% para fazer o check-up, visitação anual, sem estar obrigatoriamente relacionado com a vacinação, e depois compra de ectoparasiticidas, razões médicas, 7% causas de urgência. Outra questão que colocámos também ao proprietário foi com que regularidade vacina desde a primeira vacinação. E é interessante aqui as respostas que obtivemos, ou seja, 80% das pessoas dizem no estudo que sim, vacinam regularmente, apenas 19% dizem que não vacinam regularmente e 1% não sabe responder. Pode-se pôr aqui a questão, será que elas sabem o que é vacinar regularmente ou não? Com que regularidade vacina desde a primeira vacinação? Aqui a única ponto a referir é que, de facto, há mais regularidade, há mais frequência na vacinação, há mais consciência, se quisermos, nos proprietários de cães versus os proprietários de gatos, 94% para 59%. E outra questão que colocámos foi porque é que parou de vacinar o seu animal de estimação? 58% consideram que não há risco associado, não consideram necessário a vacinação. De qualquer modo, 19% relacionaram com o preço, a causa de deixarem de vacinar o seu animal, e 12% considerando que o animal é demasiado novo para vacinar. Aqui a questão foi colocada ao médico veterinário, e o que se perguntou ao médico veterinário foi quais é que são para si os fatores que limitam a prescrição da vacinação. Porque é que não vacina mais do que poderia vacinar, concretamente. E a principal razão, com 45%, é falta de educação por parte do proprietário.
Por outro lado, também referiram a existência de efeitos secundários ou aparecimento de fibrosarcomas associados à vacinação, a ausência de protocolos, convenientes. Portanto, aquilo que tiramos deste estudo, ou desta breve análise que vos apresentámos de um estudo que fizemos, é que, de facto, o principal motivo para limitar a vacinação ou consulta vacinal, se lhe quisermos chamar, é a educação insuficiente por parte do proprietário. Queremos só partilhar convosco aquilo que consideramos ser o ciclo do cliente. Isto é aquilo que idealmente deverá acontecer quando um cliente entra na clínica. Este ciclo deverá rondar, idealmente, mais uma vez, 44 minutos, dos quais 15 minutos são passados no check-in, 8 minutos dentro do consultório, mais 13, 8 dos quais com pessoal não médico e 13 com o médico veterinário propriamente dito, falando em média de 3 assuntos, e isto será o que aconteceria em situações ideais, e depois mais 8 minutos no check-out para fazer o pagamento e deixar a clínica. Isto é a situação que se considera ideal. Para isto, e para que isto tudo aconteça, neste timing ideal dos 44 minutos, é fundamental que haja comunicação. Mas mais do que haver comunicação, é fundamental que exista uma comunicação eficaz. E é sobre isto que vamos falar durante esta parte da tarde, ou sobre isto que vamos trabalhar, se quisermos, durante esta parte da tarde. E passo a apresentar, então, os nossos oradores. Peço desculpa. Os nossos moderadores de cena da parte da tarde, o Ricardo Laranjeira e a Cristina Gonçalves. Ora, o Ricardo Laranjeira, licenciado em Comunicação Empresarial, com pós-graduação em Finanças Empresariais aplicadas à comunicação. Professional Coach e Master em PNL, Programação Neurolinguística, reconhecida pelo IANLP, International Association for NLP. Formação complementar em Influência de Excelência, Panorama Social, Mental, Mastering Alive Relationships, Results Course. É especialista em Comunicação e Marketing. Ao longo de mais de 10 anos exerceu funções de direção no setor automóvel, no setor da publicidade e no desporto. Partner e cofundador na Comunicação Mais Eficaz como formador, consultor e coach, quer em contextos empresariais como pessoais, maioritariamente na área comportamental e no desenvolvimento pessoal, abrangendo as diversas áreas da comunicação, vendas, motivação e comportamento humano. Connosco temos também a Cristina Gonçalves, licenciada em Engenharia Física, com especialização no ramo da Biofísica e Biomédica. É também Coach, Trainer e Master Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, reconhecida pela International Association do NLP. Formação complementar em Panorama Social Mental, Constelações Sistémicas, Coaching Transpessoal, Mastering Alive Relationships, Results Course e Análise Transacional. Durante alguns anos, exerceu trabalho comercial na área médica, seguida de 5 anos como empresária na área pedagógica e de ensino. Partner e cofundadora na Comunicação Mais Eficaz como formadora, consultora e coach, quer em contextos empresariais como pessoais, maioritariamente na área comportamental e no desenvolvimento pessoal, abrangendo as diversas áreas da comunicação, vendas, motivação e comportamento humano. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Contamos convosco. Boa tarde. Sejam bem-vindos a esta nossa parte da tarde. Portanto, vai ser diferente, como já perceberam, pela própria disposição da sala. E a proposta será... A proposta que eu tenho é tenho que encurtar o meu currículo, que demora muito tempo a ser dito. Essa é uma das primeiras coisas para passarmos logo aos finalmente. Bem, a ideia vai ser... vamos ter vários cenários. Vocês viram um primeiro cenário que aconteceu aqui, que é supostamente o que acontece durante uma consulta médica, ou ou é aquilo que não deveria acontecer. E vamos ter atores a fazerem tanto o papel do médico, veterinário e do cliente. E depois o que vai acontecer é o seguinte: cada mesa vai, depois de um cenário, depois de se ter feito uma determinada interpretação de uma consulta veterinária, numa consulta de vacinação, vai haver um período em que as mesas vão ter 5 minutos para ponderarem
e perceberem o que é que o médico veterinário, particularmente, porque o cliente não interessa aqui, quer dizer, o cliente interessa, mas não interessa para nós darmos feedback, interessa para nós tirarmos informação por parte do médico veterinário, o que é que ele está a fazer particularmente bem e o que é que ele está a fazer menos bem, o que é que ele pode melhorar. Ou seja, vamos nos preparar para dar feedback, e feedback tem que ser feedback descritivo. Tem que ser informação que diga o médico veterinário estava a dizer qualquer coisa e deveria ter feito desta forma ou devia ter dito isto naquela situação específica. E depois, vamos ter como projetado, verdade, Ana? Vamos ter projetado, segura aqui, por favor. Vamos ter projetado uma folha de PowerPoint, onde nós vamos ter, de um lado, as coisas boas que o médico veterinário está a fazer, como conduziu a consulta, e do outro lado, mais tarde, vamos estar as coisas más, as coisas menos boas. Vamos primeiro concentrarmos esse feedback nas coisas boas e depois passamos às coisas más. Isto depois disto acontecer, nós vamos ter novamente a mesma situação encenada pelos nossos atores com as vossas sugestões de correção. E perceber qual é o impacto que isso tem na comunicação com o cliente. Ou seja, o que vocês têm que ter em atenção é, essencialmente, qual é o tratamento que o médico veterinário dá ao seu cliente, tanto o dono como o próprio animal. E focarem-se essencialmente nas 3 vertentes da comunicação, ou seja, aquilo que é dito, a palavra, aquilo que é verbalizado ou não é verbalizado e está em falta, a questão da comunicação não verbal, postura corporal, contacto ocular, fisiologia, todo o tipo de fisiologia que o médico veterinário pode fazer ou não fazer e que seja indutor de uma comunicação menos eficaz, e o próprio tom de voz. Portanto, a entoação que se utiliza para dar uma determinada notícia ao cliente e como é que isso é feito e qual é o impacto que isso pode ter. Portanto, vocês devem ter o foco nestas 3 vertentes: tom de voz, linguagem corporal e fisiologia e a palavra, portanto, o conteúdo, aquilo que é dito. E nós depois vamos começar a perceber o impacto que isto tudo tem na comunicação e no resultado final que se pretende. Provavelmente muitos de vós, só com aquela primeira interpretação, da qual nós neste momento não vamos dar feedback, vão haver outras, esta foi uma interpretação de introdução, já teriam N coisas a dizer, verdade? Quem é que teria logo coisas a apontar, nem que fosse uma coisa que não estava a correr bem nesta consulta? Levantasse o braço. Ok, então todos os outros que não estão ainda a levantar o braço, atenção, foco agora neste ponto. O que é que pode ser feito de forma diferente, melhor, e o que é que deve ser mantido nesta situação de consulta? Dúvidas? Ok, vamos experimentar. Primeira vez? Sim? Ok. Vamos Força. Ok, Amanda, senhor Eduardo, ok. Amanda, se faz favor, pode entrar. Olá, como está? Olá, Sr. Doutor, como Boa está? tarde. Muito bem, então a Amanda vem para a revacinação anual, é isso? Ai, claro, sim, sim. Ok, e então como é que ela tem passado? A Amanda tem passado muito bem, apesar de algumas pulgas que eu reparei neste último mês. Ok, podia tirá-la, se faz favor, pô-la em cima da mesa. Obrigado. Cá. Tadinha. Ok, muito bem. Bichinha. Mas então, vê-la lá, como estás? Anda aqui, pronto, está tudo bem, tudo bem. Vamos Estás ver, nervosa. Então. Pronto, vamos ver um pouquinho. Doutor, desculpe, enfim, espero que não se importe que eu lhe pergunte, mas eu sei o quão irritante pode ser para os profissionais da saúde, mas estive a fazer algumas pesquisas na internet e reparei em algumas opiniões que dizem, enfim, que os gatos não devem ser vacinados todos os anos para todas as doenças. Bom, não se pode acreditar em tudo que se lê na internet, pois não? Pois, mas eu também li algumas referências acerca da segurança das vacinas e de facto, que algumas delas podem causar tumores. É verdade? Sim, quer dizer, existe a evidência que em alguns casos isso acontece, mas
Eu, pessoalmente, nunca vi nenhum. Teria sido bom se me tivesse falado acerca dessas hipóteses. Sabe que algumas das pessoas que publicam na internet são cientistas de renome internacional. Penso que não poderá ignorá-las dessa forma. Eles falam acerca da imunidade prolongada e que os gatos com baixo risco de infecção poderão não ser vacinados anualmente ao longo da sua vida. Como médica, nós não vacinamos os nossos pacientes todos os anos para todas as doenças? E, além disso, alguns referem também, enfim, que as vacinas só serão... Repare, senhora Eduardo, nós estamos perfeitamente habilitados a fazer vacinações aqui. Aliás, temos feito e fazemos há muito tempo. E, para além disso, os nossos clientes ficam bastante satisfeitos e preferem as nossas indicações ao que leem na internet. Bem, doutor Pedro, eu entendo que as coisas por aqui sejam muito movimentadas. Mas, de facto, eu não estou a gostar nada como o doutor está a conduzir esta consulta. Eu jamais o faria com os meus pacientes. Como lhe digo, como médica, os meus pacientes normalmente perguntam-me informações sobre aquilo que leem, enfim, na internet, nas revistas ou veem na televisão. Diga-me então, a Amanda precisa mesmo da revacinação anual? Ela precisa de levar todas as vacinas hoje? Senhora Eduarda, peço desculpa, mas aquilo que nós habitualmente fazemos todos os anos, o protocolo, é aquilo que nós vamos continuar a fazer nela. Não há outra opção. Protocolo? Bem, doutor Pedro, os seus argumentos não são de facto suficientes para mim. Eu venho aqui há muitos anos e nunca fiquei tão insatisfeita com o atendimento como aquele que me foi dado hoje. Eu e a Amanda vamos embora. Vamos procurar outro veterinário que nos acompanhe. Tenham um bom dia. Bom dia. Ora bem, a ideia agora é tomarmos 5 minutos para vocês tomarem as vossas notas, discutirem com os elementos que estão na vossa mesa, compartilharem aquilo que viram. Alguns viram umas coisas, outros tiveram atentos a outras coisas, e irem juntando as vossas notas e perceber o que é que foi positivo e o que é que foi negativo. E depois vamos começar a explorar cada uma das partes. Ok? 5 minutos para discutirem na mesa o que é que foi particularmente bem feito e o que é que pode ser melhorado. 5 minutos a partir de agora. Muito bem. Já passaram 5 minutos. Sugestões. O que é que foi feito de positivo no atendimento a esta pessoa? O objetivo agora é só falar das coisas positivas. Eu sei que há aí listas grandes para o outro lado. Conseguiram identificar algo positivo, algo que possam... Sim? Então vamos ouvir aqui. O que é que... Contrariamente, quando fazemos a comparação com a primeira consulta, não sei se isto é para ser feito ou não, mas não, pronto. Mas analisando este cenário para todos os efeitos, o veterinário foi relativamente simpático e afável com a gata. Portanto, pegou na gatinha, fez-lhe festas, deu o nome, portanto, foi um ponto positivo da consulta. Okay. Mais? Tem? Olá, boa tarde. Fez o exame físico ao animal. Tocou-lhe. Mexeu.
Ok, exame físico. Mais algum ponto positivo deste lado, aqui nesta mesa? Sim? Outra vez. E a anamnese também. Não, também houve alguma proximidade com dono e gato, um frente a frente, embora houvesse ausência de contacto visual, mas houve bastante proximidade com ambos, cliente e animal. Proximidade física, é isso? Ok. Proximidade física. Este lado aqui. Tem alguma coisa? Ok, força. Quem vai falar? Ok, podem dizer. Várias coisas. Ok. As várias coisas? Eu seguro-lhe então. É melhor. Nós colocamos o exame físico, foi cordial na recepção, apesar de depois ter perdido ao longo da consulta esse aspecto. Acariciou o animal, estava bem apresentado, com o estetoscópio, o pijama. Teve um tom afável, outra vez, um tom afável na recepção. O tom de voz era agradável de início e sabia o nome do animal, apesar de depois, no aspecto mau, não sabia o da cliente, mas sabia do animal. Ok. Então, tinha alguma relação com o gato, não é? Ao fim e ao cabo, fez o exame físico, foi cordial na recepção, e aqui acariciou o animal. Portanto, tem ali alguns dos pontos já estão aí envolvidos, Ana. E sabia o nome do animal, portanto, sabia o nome do animal. Mais? Tem? Nada a acrescentar. Ok. Aqui. Igual. Nada novo. Muito bem. Vocês? Mais nada a acrescentar? Ok. Aqui. Há a realçar que o ponto positivo que falta é o desempenho dos atores. Parabéns. Não vejo Muito mais bem. nada positivo. Ok, então temos Boa. basicamente aqui 4 ou 5 pontos. Simpatia e proximidade, demonstrou. Provavelmente todos vós detectaram simpatia e proximidade da parte do veterinário. É que às vezes algumas pessoas percepcionam umas coisas e outras percepcionam outras. Inicialmente sim, depois não, ok? Então se calhar esta simpatia, Ana, simpatia e proximidade no início da consulta e depois perdeu logo toda a empatia, vamos lhe chamar assim, com o cliente. Portanto, realizou o exame físico, o veterinário tinha uma boa apresentação, não é por ser o Pedro, mas tinha boa apresentação. Um bocado atrapalhado. Ok, talvez não existisse ali muita empatia ainda com a cliente. Cordialidade, sabia o nome do animal e depois perdeu a empatia. Bem, vamos então passar à outra parte, que parece que vai haver muito mais candidatos. Quem é que quer abrir, digamos, para um comentário? Até podem dar um comentário de cada vez, que criamos isto mais dinâmico e depois, em vez de dizerem tudo de uma vez, damos um comentário, damos um contributo, depois mudamos para outra mesa, voltamos outra vez à mesma mesa, se for necessário, para podermos tornar isto um pouco mais dinâmico. Ok, quem quer começar? Está aqui já esta mesa que quer Ok, contribuir. força. Ora bem, ignorou completamente as preocupações do proprietário, que vinha com algumas dúvidas e foi completamente ignoradas. Ok, muito bom. Ignorou completamente as preocupações do... como é que se diz aqui, na terminologia inglesa, cat owner é proprietário, também pode ser, ou o dono do animal. Ok, ignorou completamente... É isso? Ok. Vocês? É a mesma porta-voz? Posso passar? Um bocadinho a cada um. Ausência de contato visual com o dono. Muito bem. Ausência de contacto visual com o dono, com o proprietário. Ok, esta mesa aqui ao centro, o que é que pode contribuir? Sandrinha. Falta de rigor científico nas respostas dadas. Falta de rigor científico nas respostas dadas. Deste lado.
O tom de voz foi prepotente. Muito bem, o tom de voz foi prepotente desde o início ou piorou depois do proprietário? Ok, tom de voz prepotente, muito bem. Ok, aqui. Não se preocupou em saber qual era o habitat do gato, se ia para a rua, se não ia. Relativamente ao problema que a senhora anamnese, não é? Não quis saber realmente. Ok, então, A questão mais importante que era realmente saber o que é que o gato fazia, não é? No seu dia a dia, se tinha contacto com outros gatos, se ia para a rua, se. Não quis. É que nem perguntou sequer. não quis saber se era um gato mais de andar por casa, se um gato que via à rua, não fez ao fim e ao cabo o historial do gato, é isto? Não Mais. a história pregressa do gato. Nós englobamos na questão da falta de, no tom de voz prepotente, uma falta de humildade que após saber que a cliente, portanto, também era uma pessoa ligada a áreas da medicina e que não respondeu do mesmo nível e com certeza defendendo toda a vertente científica e o seu rigor. Ok, como é que podemos simplificar isso assim numa frase? A falta de linguagem técnica e o início de uma ausência de humildade por parte do veterinário. Ok, obrigada. Falta de humildade e ausência de linguagem mais técnica. Vocês têm aí mais coisas, verdade? Não se dirigiu pelo título da senhora, que é muito importante. Era doutora médica. Logo de início. Ok. Portanto, falta de tratamento adequado à pessoa em questão. Consideramos isso importante? Ok. Então, esta é a vossa opinião, é o vosso momento. Muito Temos bem. aqui mais feedback. Quem vai ser? O último. A passividade do veterinário quando o proprietário disse que ia para outro lugar, que ia a outra clínica. Ok, portanto, há uma ausência, há uma passividade pela parte do veterinário que, ao perceber que a cliente vai-se embora, vai escolher outro veterinário, simplesmente aceita e cruza basicamente os braços, metaforicamente, e deixa a cliente ir embora, não toma medidas. Portanto, passividade, podemos traduzir isto por passividade do veterinário, do médico veterinário. Há algo mais diferente que não tenha sido mencionado ainda? Há aqui mais qualquer coisa? É muito simples. Não sabia o nome de cor. O da cliente. O médico não sabia o nome de cor da cliente. Foi ver a ficha. Temos aqui mais uma questão. Resumindo, portanto, acho que o veterinário não conseguiu evitar o conflito no final da consulta e que gerou depois a saída da cliente com toda a razão. Se calhar podemos colocar isso ao lado do passividade, Ana. Tipo, passividade e foi uma consequência como é que poderíamos juntar estes dois pontos? Ou seja, a passividade dele e depois deixa que... Da ausência de resolução do conflito. De resolução do conflito. Ok. Num diálogo. Portanto, ele não faz nada, basicamente é passivo face a essa situação e deixa que a cliente se enerve e toma a decisão de abandonar, devido também a essa passividade, verdade? Ok. Algo mais que faça sentido acrescentar, que ainda não esteja lá? Há mais uma, Cristina, há aqui mais uma. Vamos terminar este painel, que já apontou o nosso relógio. É só mais uma, é que ele estava a fazer o exame físico enquanto a proprietária falava, ignorou mais uma vez, mas estava a mostrar uma postura arrogante e estava nem sequer ligava ao que ela dizia, estava a fazer o exame físico, a escutar enquanto ela estava a falar.
Postura arrogante, basicamente, e desligado da cliente porque estava centrado no animal, verdade? Ok, a proposta agora é, com as vossas sugestões, e que espero que os nossos atores tenham tido tempo de digerir aquilo que têm que melhorar, a ideia agora é que eles façam a representação incorporando todas as vossas sugestões. E então fazer desta consulta uma consulta mais adequada àquilo que cada um aqui percepcionou que se pode fazer melhor nesta situação. Preparados? Vamos então ver. Ok, Amanda, vacinação. Muito bem. Amanda, pode entrar, se faz favor. Olá, como está? Olá, Boa doutor, tarde. como está? Boa tarde. Então, a Amanda vem para a revacinação anual, é Sim, isso? sim, sim. E então, e como é que ela tem passado? Ai, a Amanda tem passado muito bem. Excepto algumas pulguitas que eu reparei neste último mês. Ok, e para além das pulgas, há mais alguma coisa que a preocupe nela? Sim, de facto, atualmente há algumas coisas. Espero que não se incomode que eu lhe pergunte. Eu sei o quanto maçador pode ser para os profissionais da saúde, mas estive a fazer algumas pesquisas na internet e, de facto, encontrei algumas opiniões dizendo que os gatos não têm necessidade de ser vacinados com tanta frequência para todas as doenças. Aliás, eles até recomendam que eles sejam vacinados em intervalos mais espaçados. Sim, realmente é um tema muito interessante. E para além desse tema que leu na internet, houve mais alguma coisa que lhe despertou a atenção? Sim. Também li algumas referências sobre a segurança das vacinas, nomeadamente algumas que podem causar tumores. Isso é frequente? É normal? Bom, em relação a esse tema, sim, realmente existem algumas evidências de que isso pode acontecer. No entanto, são casos muito raros. Olha, eu pessoalmente nunca vi nenhum até à data. Ainda bem, que alívio, meu Deus. Mas diga-me, há alguma razão para que isso não seja, enfim, referido mais frequentemente pelos veterinários? É que realmente nós temos que ter muito cuidado em explicar, enfim, os efeitos secundários aos nossos pacientes. Trabalha na área da saúde também? Por acaso, sim, olha, sou médica de clínica geral. Muito bem. E, normalmente, nós limitamos a vacinação aos doentes em risco específico. Muito interessante. Então, suponho que também tenham que lidar como nós, ou seja, nós normalmente selecionamos a informação. Como esses efeitos adversos ou potenciais riscos são muito raros, nós selecionamos a informação que damos aos clientes. Imagino, se muitas das vezes, e deve compreender, se vamos falar em efeitos adversos muito raros, podemos causar alarmismo. Sim. Portanto, às vezes limitamos essa informação. Mas, muito bem, em relação à sua preocupação sobre o protocolo vacinal e o tipo de vacinas que se fazia, sair ou não sair, eu gostava primeiro de fazer-lhe umas perguntas acerca do dia-a-dia da Amanda. E depois nós podíamos decidir em conjunto o que é que era melhor fazer com ela. Com certeza. Ok, muito bem. Não se importa que eu lhe pergunte então. Então, diga-me uma coisa. Como é que é o dia normal da Amanda? Bom, a Amanda sai com muita frequência. Ela gosta muito de se misturar com os gatos da vizinhança. Okay. É uma gata muito, muito sociável. Sociável. E, de facto, daqueles gatos com quem ela se mistura, não tem muito bom aspecto. Parecem doentes. Mau aspecto? Mau aspecto mesmo. Não sei. Alguns remelosos. Okay. E de certeza que não são vacinados. Muito bem. E, por exemplo, nas férias grandes, como é que costuma fazer? Nas férias grandes, normalmente não a levo comigo. Mas também não a deixo sozinha em casa, como calcula, não é? E então, normalmente deixo-a num gatilho, que conheço muito bem, recomendo, porque é de muita confiança. Olha, é a sua segunda casa. Sortuda, Amanda, hein? Sim, senhora. Pronto, muito obrigado. De facto, estas informações que me deu vão-me ajudar bastante. Ou seja, para nós decidirmos o protocolo vacinal que vamos fazer, é muito importante saber o estilo de vida que ela tem, não é? Por exemplo, como ela sai, ela tem riscos de contacto com animais que estão doentes. E aí nós devemos manter a vacinação que ela habitualmente faz, que faz para herpes vírus, calicivírus e pelencopénia. O herpes e o calicivírus causam doenças respiratórias essencialmente. A pelencopénia, a nível digestivo. Normalmente são as bases
de vacinação nos gatos. Como ela tem este estilo de vida que sai, é fundamental manter anualmente a vacinação para estes 3 componentes. E depois, como ela também tem contacto com o hotel felino onde ela fica, Sim, e por vezes pode contactar realmente cá fora com os tais gatos, aparentemente com problemas oculares, etc. Sim. Doutor Eduardo, eu acho que é melhor nós fazermos também a vacinação para a leucemia, que ela também tem feito até à data também, que é uma doença que não tem tratamento, uma vez infectado, e que pode ser fatal, que afeta sobretudo o sistema imunitário deles. E também para a clamídia, porque realmente a clamídia é um agente de infecções oculares com muita frequência. Sobretudo animais que frequentam hotéis e exposições felinas. Portanto, recapitulando então, nós iríamos fazer então, deixa-me só aqui, íamos então continuar a fazer herpes vírus, calicivírus, tanto, doenças respiratórias, palencopénia, tanto, e assim como a leucemia e a clamidiose. O que lhe parece? Parece muito bem. E olha, agradeço-lhe a sua explicação, de facto. Estamos aqui para isso. Então agora vamos ver a querida Amanda, que quase já está aqui a dormir, não é? Tadinha, tem-se portado muito bem. Ela estava um bocadinho nervosa. Não. Está tudo mas de bem. facto, vamos com cuidadinho. Vá lá. Isso, anda aqui, Amanda. Amanda. Pronto. Então, diferenças. Isto parece aquele jogo que é o que é diferente. Descubra as diferenças. Aqui foi fácil, certo? Dá para perceber um dos pressupostos base da comunicação mais eficaz, que é comportamento gera comportamento. E quando nós começamos a criar empatia, e muita dela começa sempre com a linguagem corporal, eu estou a estabelecer contacto ocular, eu estou a dar atenção à pessoa, eu estou a dar-lhe importância, estou a mostrar que estou a compreender a inquietação, estou a mostrar que a pessoa é importante para mim, estou a dar a tal importância do chamar pelo nome que eventualmente é importante chamar e que enfim, a pessoa vai sentir-se importante e começa a gerar um comportamento diferente. Portanto, a mesma pessoa passa a ter um comportamento completamente diferente e que este pode ser alterado apenas em segundos, porque eu estou a ter uma reação diferente perante esta pessoa. E isto é importante fixarmos. Comportamento gera comportamento. Esta questão do nome, utilizar logo o nome e fixarmos os nomes, tem muito a ver também com a nossa capacidade de reter nomes e de às vezes causar aquilo que chamamos as primeiras boas impressões. Muitas vezes estamos tão preocupados connosco próprios, quando nos apresentam uma série de pessoas e as pessoas dizem os nomes delas, nós estamos preocupados qual a figura que nós vamos fazer quando nos apresentamos e não estamos tão preocupados com os nomes que vamos ouvir. Mais tarde, na conversação, o que é que acontece? Não nos lembramos dos nomes de ninguém, mas estávamos preocupados de que figura é que íamos fazer. Ok, então nós começamos conscientemente a trazer a nossa atenção para ficar centrado no outro, sendo que nós, ao estarmos de coração a fazer aquilo que nos apaixona, como o Luís Montenegro há pouco falava, fazendo as coisas com paixão, todas estas coisas saem naturalmente, eu não estarei tão preocupado e tão, eu diria, egocentrado em mim, em eu causar boa impressão. Ou às vezes, como estava a acontecer com este médico, estava aliado da realidade do que estava a acontecer, não estava a criar no primeiro cenário, da primeira vez, quando criticámos, não estava focado na cliente e depois muda completamente a postura com as vossas sugestões. Utilizando o quê? Aquilo que qualquer pessoa mais aprecia ouvir. Acima de tudo, o seu próprio nome. E para os médicos veterinários há aqui outra questão. É a questão do seu próprio nome e o nome do seu animal. Isso são duas formas de criar empatia rapidamente com estas pessoas. E quando nós, ou pela ficha, pelo histórico desta pessoa já visitar o consultório há algum tempo e vir fazer a sua consulta de vacinação regular, ou sendo a primeira vez, temos que ter muita atenção em termos de registros atualizados ou então
retirarmos a informação da marcação para que depois possamos logo, um minuto antes de preparação, um minuto antes da pessoa entrar na consulta, rever o nome, rever o historial do que é que a pessoa vem fazer e o nome do animal, pode fazer toda a diferença e faz seguramente toda a diferença. Muito bem, vamos passar ao cenário seguinte. Senhor Cordeiro, por favor. Olá, Senhor Cordeiro, como está? Sou a doutora Margarida, em que posso ser útil? Como está? Tudo bem? Olha, tenho andado tão ocupado entre viagens para aqui e para acolá, problemas do trabalho, que deixei passar a data de vacinação do Félix. A minha mulher e os meus filhos gostam muito dele, mas depois quando chega a altura de tratar destas coisas, sobra sempre para mim. E é uma chatice, porque quando sempre encontra relógio, quer dizer, não é? Coitadinha da gata. Eu adoro-a, mas esqueci-me. Estou realmente embaraçado com isto. Ficava de rastro se acontecesse alguma coisa à gata, porque eu deixei de passar a data de vacinação do Félix. Eu percebo. Hoje em dia andamos sempre a correr. Parece que o tempo nunca chega para nada, não é? Sim, é verdade. Não se importa de o tirar da transportadora. Então, como é que o Félix tem passado? Tem estado bem. Que eu saiba e que me tenham dito, não é? Tudo bem. Apetite normal, Sim. fezes normais, urina normal, Sim. espirros, Sim. tosse, sim? Sim. Sim, não. Tudo normal. Nada de anormal. Ok. Então... Pois, tem razão, tem. Deixou passar a data da vacina. O Félix devia ter vindo à consulta em novembro e só hoje veio. Bom, veja se realmente para a próxima vez não se atrasa tanto. Claro. Desta vez, segundo o que me disse, aparentemente está tudo bem com o Félix. Mas, Sr. Cordeiro, foi uma questão de sorte. Infelizmente, agora vamos ter que fazer tudo de novo. Vamos ter que repetir o protocolo vacinal todo de novo. Ou seja, vamos ter que dar 2 vacinas com um intervalo de 3 semanas e vai ter que o manter isolado em casa sem o deixar contactar com outros gatos. Mas isso é quase impossível. Ele gosta tanto de dar as suas voltinhas todos os dias. E como é que eu vou trazê-lo nos dias certos para a vacinação? Ando sempre tão ocupado, já para não falar no custo que isto vai ter, não é? Pois. Eu sinto-me realmente mal e chateado com tudo isto, mas felizmente não aconteceu nada ao Félix, não é? Vai-me dar mais trabalho, mas ele está bem. Vá, não se preocupe tanto. Tenho a certeza que vai correr tudo bem. Vamos lá então examiná-lo e protegê-lo rapidamente. Pronto, Félix, o dono é só um bocadinho distraído. Ok, tal como no cenário anterior, vamos então ter 5 minutos para tomar notas. O que é que foi, neste cenário, feito particularmente bem e, obviamente, o que é que correu mal e que podia correr muito melhor. Portanto, 5 minutos a partir de agora, nas vossas mesas.
Ok. Estão a apanhar o jeito? Foi mais rápido agora? Não? Muito bem. O que é que não correu? Não, o que é que correu bem? Mais rápido, é pouco. O que é que correu bem neste cenário? Quem é que tem feedback para dar? Levanta o braço. Ok. Tem? Ok. Temos aqui. Aqui anda sempre a luta pelo microfone, não é? Elas tomam, mas eu faço questão. Mas dizemos todas ou... Uma. Só dizemos uma. Cumprimentou o cliente. Para além de ter identificado o cliente e o animal, não é? Cumprimentou, saudou e apresentou-se. Apesar de não ter feito depois uma outra coisa, mas isso depois vem para o negativo. Ok. Muito bem. Cumprimentou e apresentou-se. Ok, temos aqui um feedback também. Já foi dito. Adiantou-se um bocadinho. Era uma das coisas que tinha para dizer. Mas existem outras. Um bocado aqui que ela foi simpática, acho que foi atenciosa quando o cliente chegou, identificou-se, disse quem era, e soube dizer o nome do animal, não se enganou, cumprimentou o dono. Acho que isso é o essencial no início de uma conversa. Ok, cumprimentou o dono, já está aí. Ok, está aí, Ana, isso mesmo. Temos aqui mais um feedback. Inicialmente soube ouvi-lo. Inicialmente soube ouvi-lo. Atenção aí ao inicialmente. Parece-me que é importante. Mais, por aqui. Algo diferente? Houve contacto visual. Ok, então podemos acrescentar isso. No início houve contacto visual. Temos aqui também mais algum feedback. Inicialmente foi relativamente empática com as desculpas do dono em relação aos atrasos. Portanto, houve uma descontração que depois não ficou para o resto da consulta, mas pôs o dono à vontade na parte inicial. Ok. Pôs o dono à vontade na parte inicial quando ele estava preocupado com o atraso das vacinas. Tecnicamente, acho que foi normal. Não foi excelente, foi normal. Ok. Tecnicamente, tudo dentro da normalidade. Algo mais positivo a referenciar, ou pelo menos normal? Ok, isto sem microfone é mais fácil, eu já percebi. Inicialmente, bem apresentada, fez a anamnese e... Ok, identificação do cliente sem dificuldade. Muito bem. Mais uma coisinha boa. Tem que haver mais coisas boas, não é verdade? Ou não? Ou isto foi assim muito, muito, muito mal? Não foi mal. Simpática? Simpática. Simpatia, empatia, sim, está ali. Ok. Curiosamente, só perguntando, há uma pessoa, há aqui uma mesa que está a falar de simpatia. Quem achou que a veterinária não foi simpática? Ok, algumas pessoas não acharam que foi simpática. Isto é um dado importante. Há pessoas que acham que é simpática, outras pessoas que não acham que é simpática. A verdade é que, se calhar, ambas têm razão. Depois já vamos ver isso mais à frente. Em parte. Mas tranquila, porque mais à frente vamos ver isso. Só estou a tirar esta informação para algo que vai acontecer mais a seguir. Muito bem, então agora vamos passar aquilo que não correu assim tão bem. Quem é que quer começar? O que é que pode ser, o que é que podia claramente ser melhorado nesta consulta? Já temos aqui um feedback. Eu acho que o que eu vou dizer às vezes nem sempre é fácil, mas numa clínica ou num hospital organizado, acho que a pessoa que está na sala de espera deve observar
o que é que se passa com o cliente. E neste caso o cliente estava a andar de um lado para o outro, ou seja, via-se que ele estava com alguma ansiedade em entrar, porque, pelo que percebi, era um senhor que tinha sempre muita pressa e que andava sempre a correr de um lado para o outro. Portanto, seria inteligente da parte da pessoa que está na sala de espera informar o veterinário que aquele senhor especificamente precisava ser atendido talvez com mais rapidez, para ele, ao entrar, se sentir mais tranquilo. Ok. Percepcionar o que é que está, percepcionar o estado do cliente, ao fim e ao cabo, para perceber-se da forma como o cliente está. Seja mais fácil, gestão de sala de espera. Okay. Podemos acrescentar aí, Ana, gestão de sala de espera. Muito bem, aqui deste lado. Algumas. Então vamos começar. Mas posso lhes dizer todas? Ou... Só uma. Então, só uma de cada vez. A postura pouco profissional, estava com as pernas cruzadas e com o braço em cima da cadeira. Só lhe faltava um sumo de laranja. Postura pouco profissional a nível de linguagem corporal, é isso? Ok, postura corporal pouco profissional. Ok. Com licença. Contrariando um pouco o que a colega ali atrás disse, então nesse caso mais valia dar um copinho de água ao cliente com um Valium e ele assim já se acalmava. Pronto, tudo bem, é só uma parte. Falando diretamente na questão da veterinária, que foi um bocadito sarcástica e bastante punitiva com o cliente. De certa forma até o humilhou na questão da ausência das vacinas. Ficou a questão que não compreendi, ou não compreendemos, o nosso grupo, que se era a primeira vacinação ou se já era a vacinação anual. Isto por causa do prazo portanto, de intervalo delas poderem ser dadas. Ok, ficámos com a ideia, se não estou em erro, que era uma continuação, verdade? E que ele estava atrasado face a essa continuação. Era vacinação anual. Vacinação anual. Ok, Ana, conseguimos tirar culpabilização extrema pelo atraso vacinal. Ok, alguma parte até de humilhação foi referido. Ok, estamos aqui, temos aqui mais uma. Se era revacinação anual, não havia necessidade da doutora se apresentar como a doutora, não sei, fulana de tal. O cliente já sabia o nome da doutora, não é? E há a possibilidade de ter sido outro colega? Provavelmente a vacinação podia ter sido feita por outro colega. Essa... Pronto. Mas ela foi um bocado autoritária na atitude, depois achei um bocado autoritária. Okay. Postura ou atitude autoritária. Mais vocês, temos aqui só um bocadinho. Temos aqui alguns, não sei os que já foram ditos, expressão facial da doutora. Fez cara feia. Expressão facial, Ana, que é importante. Quando reparou que as vacinas estavam atrasadas, não foi da forma mais simpática. Acusou o proprietário e fez-lo sentir culpado. Falta de seriedade na informação, portanto, ao dizer que por um atraso que eu não sei de quanto tempo seria, o gato teria que fazer logo uma primovacinação e uma revacinação, portanto, isto não é o mais correto. Ok. Só mais a questão... Vou tirar aqui. É só para passar para aquele lado agora um pouco, a palavra, está bem? Já voltamos cá. Há aqui algum feedback? Que é para dar tempo também da Ana escrever. Não, era mesmo só ameaçadora, mas bem ameaçadora em relação ao proprietário. Mas... O tom? Sim. Tom ameaçador. Como é que identificou isso? O que é que leva a dizer isso particularmente? Pois é o alarmismo em relação ao que pode acontecer ao gato e o tom de voz dela, não sei, agora já não me recordo ao certo o que é que... Mas ficou
O tom de voz também já foi referido e faz sentido, sim, sim. Tom de voz ameaçadora. Ricardo. Teve pouco tacto face às informações que o cliente lhe estava a falar em relação à ausência de tempo para ir à consulta e não soube gerir essa informação para redirecionar o plano que haveria de ter com essa situação. Muito bem. Aqui, vocês tinham mais qualquer coisa? Só para salientar o negativismo, que tudo ia correr mal e acho que isso é muito mau. O negativismo é muito dramatizou muito. Em vez de fazer consciencialização em relação à falha do dono. Portanto, a culpabilização, acho que já tínhamos falado aqui, certo? Já tínhamos falado. E, ao mesmo tempo, a dramatização da situação. Portanto, fazê-la parecer pior do que ela realmente poderia ser. Vocês? Em relação à anamnese, portanto, fazer muitas perguntas consecutivas, não dar tempo ao proprietário de responder. E depois acalmar o próprio proprietário que estava muito estressado, podia ser com o Valium ali do Rogério ou com o Xana. Isso não foi feito, não é? Não se conseguiu acalmar o cliente. E não mostrar flexibilidade na marcação das datas da vacinação. Ok, muito bem. Ok, Ana, há aí um ponto talvez a acrescentar que é ali na parte da falta, aliás referida por este senhor também, na falta de seriedade da informação passada, depois talvez colocar à frente, tanto que não havia a necessidade de iniciar um programa de revacinação, é isso? Falta de necessidade. Não tem som, não tenho som na Ana. Entramos aqui um bocadinho, não foi flexível na marcação das datas futuras. Porque, exato. Que é o último ponto que infelizmente não se vê. Ok. Digo eu. Sim, eu penso que é isso que estavam vocês a pensar também. Não ser flexível na marcação de datas futuras, portanto, não se deu margem. Não é bem a mesma informação que aquele senhor estava a querer passar. O processo de revacinação, que eu penso que é importante, são coisas diferentes. Estamos a falar de coisas diferentes e o que foi referido quando havia falta de seriedade da informação passada é que provavelmente pelo período em que a vacina ainda continua a fazer efeito, é isto, Pedro? Todos bem. É que eu não sou do setor, mas podia não haver necessidade porque ainda havia os efeitos da vacina anterior. Só um momento. É melhor falar para todos. Por outro lado, também não foi dado ao proprietário tempo de marcar as consultas futuras. Portanto, foi dito que tinha que ser feito independentemente do proprietário poder ou não deslocar-se à clínica. Pronto, são claramente dois pontos diferentes. É aquele que a Ana tem no final e, ao mesmo tempo, aqui a necessidade a ausência de necessidade de revacinação, onde está agora o cursor, talvez, que está relacionado com esse ponto. Ok. Podemos acrescentar mais? Claro, penso que sim, até porque o balanço está muito favorável, ainda assim, à parte eficaz. Ora bem, uma coisa para validar o que a colega disse ali, relativamente ao tom ameaçador, uma das frases que efetivamente teve esse tom foi quando ela diz: veja lá se para a próxima não se atrasa. Portanto, isso efetivamente foi claramente ameaçador. Ela está-se a rir agora, mas na altura foi ameaçadora. Outra questão, logo de início, tudo muito bem, quando cumprimentou, saudou, identificou-se, muito simpática, mas mesmo antes de sentar, perguntou em que posso ser útil. Não fez uma conversa de circunstância, não perguntou como é que tinha passado a cliente, como está, como não está, como deixou de estar, e mesmo antes de sentar, perguntou em que posso ser útil, o que não faz muito sentido. Pronto, era só isso. Ok, então há aqui uma parte que diríamos que podemos chamar isto, não há uma quebra do gelo, um ice break, fazer conversa de circunstância para introduzir a consulta e só depois então passar às situações da consulta. Mais algum ponto para passarmos a este cenário revisto com os atores a incorporarem todas as vossas dicas para melhorarem
Foi falado um insulto. Agora a colega vai falar no micro, porque realmente é importante que fale agora no micro. A determinada altura, refere, o teu dono é esquecido ou distraído. Pronto, resultou como um insulto, do meu ponto de vista. Ok, interessante. Toda a gente considera que isto pode ser um insulto. Nem todas as pessoas, algumas consideram, outras não consideram. Muito interessante esta informação. Faça o enquadramento, mas todos nós tivemos a possibilidade de assistir ao mesmo enquadramento e é interessante podermos ver que existem opiniões diferentes ou ligeiramente diferentes face àquilo que todos estamos a ver. Isto é informação muito importante a reter, ok? Entretanto, vamos avançar então para Próximo cenário. o cenário corrigido, ok? Senhor Cordeiro? Olá, Senhor Cordeiro, sou a doutora Margarida, como está? Tudo bem, olha, tenho andado tão ocupado entre viagens para aqui e para lá. Obrigado. Problemas no trabalho e deixei passar a data de vacinação do Félix. A minha mulher e os meus filhos gostam muito dele, mas depois quando chega a altura destas coisas, sobra sempre para mim. Percebo. E é uma chatice, porque eu ando sempre ocupado, não é? Quem sempre encontra relógio. Coitadinho do gato. Eu adoro, mas esqueci-me. Estou realmente embaraçada por me ter esquecido e ficava de rastros se acontecesse alguma coisa ao Félix por ter deixado passar a data de vacinação. Senhor Cordeiro, tenha calma. Eu percebo, hoje em dia andamos sempre a correr. Parece que nunca temos tempo para nada, não é? Olha, eu que o diga. É verdade. Bom, tenho a certeza que vamos encontrar uma solução. Obrigado. Importa-se de tirar da transportadora, por favor. Posso fazer-lhe algumas perguntas sobre o Félix? Sim, Olá, claro. Félix. Olá. Deixa-me estar que eu ponho aqui. Temos Obrigado. mais espaço. Então, diga-me uma coisa, como é que ele tem passado? Estado bem, muito bem. Ele foi desparasitado recentemente? Sim, fizemos como o Dr. Pedro recomendou e viemos cá no mês passado tratar disso. Sim, senhor. Ok, exatamente. Não foi? Apetite, fezes e atividades normais? Sim. Espirros ou tosse? Não, nada. Ok. E o Félix costuma ir para a rua, dá-se com outros gatos ou é daqueles que fica sempre em casa? Anda sempre fora. É muito sociável este menino. Gosta muito de conhecer os gatos dos vizinhos. Nem sabia que os gatos podiam andar tão bem uns com os outros. Não faz ideia. E como é que costuma fazer com ele quando vai de férias? Normalmente deixamos num hotel para gatos. Ok, hotel de confiança? Sim. Ok, muito obrigada. Informações importantes. Deixe-me então agora examiná-lo, por favor. Anda cá, Félix. Pronto, já que está. Olá, sou a Margarida. Então, Sr. Cordeiro, há alguma coisa que o tenha inquietado ultimamente em relação ao Félix? Não, nada. Ele sempre foi muito saudável. Aliás, é muito brincalhão. Lá em casa, às 7 da manhã, está tudo acordado. Que madrugador. Sim, um verdadeiro despertador. Claro que se cala quando lhe damos comida, não é, meu malandreco? Então és como eu, Félix. Eu sou intratável antes de comer qualquer coisa de manhã. Ok, não se importa, Sr. Cordeiro. Está quase, está. Está quase, está. Ai, que bem comportado que ele é. Pois é, ó Félix, desculpa lá, isto agora atrapalha um bocadinho. Pronto. Desculpa. Pronto. Não se importa só enquanto eu vou buscar o termómetro. Agora é capaz de ser um bocadinho desconfortável. Vamos. Félix, é um instantinho. Pronto, já está. Ok. Está tudo bem, Sr. Cordeiro. Deixe-me só então aqui confirmar aquilo que me estava a dizer em relação ao atraso. Sim, tem razão, houve um pequeno atraso. Mas vamos fazer assim. Como o Sr. Cordeiro é tão ocupado e dado que o Félix tem estado bem, o exame físico que eu lhe fiz está normal como devia estar e o atraso não é muito grande. E como a imunidade dos componentes das vacinas que hoje damos aos gatos normalmente tem uma duração superior a 1 ano, nós vamos aproveitar e fazemos a vacina já hoje. Escusamos de estar a repetir, como viu, não havia necessidade nenhuma de se ter preocupado tanto, não é? Fico contente por saber. Bem mais aliviado, não é? Está tudo bem, Félix.
Olha, agradece à doutora Margarida. Ora é essa, eu é que agradeço. Agora vamos lá ver se eu me porto bem e se ainda me agradeces depois de levares a vacina. Ok, diferente. Na facilidade dos prazos. Ok. Sim, aqui talvez também pecasse mesmo de propositadamente para vermos o que é um extremo, mas ao fim e ao cabo era para dar resposta àquela situação. Não havia a necessidade de iniciar um processo de revacinação, de começar tudo do início, e ela aqui sim fez claramente tornar aquela situação do atraso dele insignificante. Essencialmente é reter que ela conseguiu gradualmente, repararam que a linguagem corporal era completamente diferente, já não estava fechada, não estava de pernas cruzadas, estava de pernas descruzadas e estava inclinada para a frente, okay? No sentido de querer receber a informação e de estar claramente interessada e focada naquilo que o cliente lhe vai dizer. E muito, muito, muito importante, que deu para perceber claramente neste mesmo cenário, de duas maneiras diferentes, a expressão facial. Vocês tinham referido a expressão facial. Ana, podemos pôr. A expressão facial fechada ou autoritária. Expressão facial pouco adaptada. Ou pouco adaptada àquilo que estava a ser feito ou dito na primeira vez. Portanto, quando o proprietário lhe diz que está atrasado, a pessoa faz uma expressão facial de julgamento, ok? Faz uma careta, pois, e não diz nada. Ponham atenção à importância da comunicação que está a ser passada de forma não verbal. Ela não verbalizou absolutamente nada, simplesmente fez aquela cara de julgamento. Para fazer sentir de alguma maneira, obviamente pode ter sido de forma inconsciente, para fazer sentir culpa do outro lado. E percebam que o impacto da comunicação, lembrem-se de termos falado que existe o tom de voz, a linguagem corporal, na qual está incluída a fisiologia, e a palavra, aquilo que é dito. E, portanto, a pessoa não diz nada, ou seja, não usa tom de voz, não usa palavra, apenas usa fisiologia e consegue transmitir tanta mensagem e tanta informação só com a fisiologia. Desta vez, e esta faz o fisiologia, oposto. de alguma forma, esta fisiologia que ela adota e da forma como faz esse julgamento das vacinas atrasadas e, ao mesmo tempo, projeta a culpa na pessoa, portanto, faz com que a pessoa se sinta cada vez ainda mais culpada. Quer dizer, uma pessoa que vem ao consultório e já vem em estado de stress, o que é que vai acontecer? Vai exponenciar, vai aumentar aquela sensação de que era a preocupação que ele trazia, em vez de conseguir acalmar a pessoa para começar a estabelecer uma relação de comunicação num outro nível. Provavelmente pode-lhe passar a mesma mensagem. Por exemplo, imaginemos que o prazo alargado já tinha até passado, mas existe outra forma de acolher o paciente. E aqui o paciente acabam, se calhar, corrijam-me se estou errado, mas acabam por ser as duas pessoas, não é? Até porque a outra pessoa vem num estado que também precisa ela de atenção, também ela é paciente, não é? Portanto, como é que nós podemos entrar na relação com esta pessoa acolhendo o estado dela e não aumentar o estado de stress que ela trazia, nomeadamente através desta situação que a Cristina referiu, através de uma expressão facial pouco adaptada. Mais feedbacks de o que é que acharam desta vez, que correu particularmente bem, o que é que viram corrigido, o que é que ainda podia ter sido eventualmente tomado nota ou tido em atenção, ou particularmente alguma coisa que vos tenha agradado? Ou agradou-vos tudo? Particularmente agora correu melhor
A conversa com este senhor, ele foi calmando claramente ao longo da consulta, muito fruto desta forma da linguagem corporal, da linguagem não verbal que estava a ser utilizada, como a Cristina referiu, das palavras que ela utilizou e, ao mesmo tempo, do tom de voz aplicado ao proferir essas palavras. Isto é crucial na informação. Mais de 90% da informação que é passada, muitas vezes não é passada através das palavras, ok? As palavras acabam por ser um complemento, nós vamos ver isso a seguir, ainda no final, agora a seguir a um pequeno intervalo, nós vamos depois explicar um pouco isso melhor, mas mais de 90% da comunicação passa de outra forma, de formas muito mais subtis, que nós temos a percepção dessas coisas, mas às vezes não estamos claramente conscientes de que essa comunicação está a existir e que os outros têm essa comunicação para connosco, mas que ao mesmo tempo nós também temos essa comunicação para com os outros. Como normalmente dizemos, não é aquilo que se diz, mas a forma como se diz. Portanto, nós podemos usar exatamente a mesma frase, dizer exatamente a mesma coisa, com um tom de voz diferente, com uma fisiologia diferente e mudar totalmente o significado da comunicação. E foi isso que foi feito, sobretudo, com o boletim de vacinas. Portanto, quando ela faz uma expressão facial diferente, que até pode ser, como a colega aqui disse, muito permissiva, ela muda apenas a fisiologia. Portanto, ok, afinal não era assim tão grave. E traduz completamente a mensagem que estava a transmitir da primeira vez. Ok? Ok. Obrigadíssima por esta parte. Vamos fazer agora uma pequena pausa até às 5, um quarto de hora. Retomamos depois aqui, temos mais um último cenário e depois teremos a apresentação do Ricardo e da Cristina. Até já. Obrigada. Maria Antonieta, se faz favor, pode entrar. Ai, estas mudanças de tempo. É verdade. O joelho. Olá, como está? Boa tarde. Olá, Soutor, como Olá. está? Passou bem? Então, o que é que eu posso fazer por si hoje? Ai, olha, venho com a minha gata, Maria Antonieta, que tem sempre muitas ninhadas. Já não sei o que fazer a tanto gato. Ai, meu Deus. Temos que fazer alguma coisa para resolver este problema. Ela é uma gata tão atrevida. Gosta tanto de andar na rua. Anda sempre com os gatos. Ai, meu Deus. Já não sei o que é de fazer. Ai, meu Deus. Ouça, nunca sei como é que ela está a pranha outra vez. Duas ninhadas por ano. E diga-me, ela é fácil de tomar comprimidos? Ou, por exemplo, tomava diariamente, depois passava de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês. Isso não, então ela anda sempre centrífuga. Para já é muito difícil de apanhar. Além disso, nunca sei quando é que ela aparece. Tá bom. Então, sendo assim, a melhor coisa é operá-la. Operá-la? Então, mas isso custa dinheiro. E é perigoso para ela, não? Não, olha, é muito simples. É uma cirurgia, com anestesia geral. Ela vem de manhã, é operada à hora do almoço, tira-se os ovários e o útero e à noite vai embora para casa e já está. Acabaram-se as ninhadas. Oh, meu Deus. Ora bem, muito bem. Então, diabo. Estou aqui a olhar aqui para a ficha dela e não vejo... É a primeira vez que ela vem aqui, a Maria Antonieta? Sim! Claro que é. Então. E diga-me uma coisa, vacinas? Vacinas? Mas os gatos também têm que ser vacinados? Sim, os gatos precisam de ser vacinados. Têm que ser vacinados contra herpes vírus, calicivírus e palenquopenia felina. São doenças que causam sintomas muito graves, inclusive algumas doenças podem levar à morte. E dono que é dono, não é? Que queira ser responsável, deve vaciná-los. Ora esta! Toda a vida tratei de gatos, montes, centenas deles. Andei sempre a arranjar donos para eles. Nunca ouvi tal coisa. Aliás,
Ainda o ano passado, telefonei à doutora Margarida, a sua colega, por causa do pulguedo, da Maria Antonieta, que isto são pulgas, às vezes que nunca mais acaba, e ela não me falou nada disso. Olha, onde é que está a doutora Antonieta? Antonieta, não, já estou a confundir tudo, já estou a ficar nervosa por causa do raio da gata. Onde é que está a doutora Margarida? Eu precisava de falar com ela. Ela é que me entende. Sim, ela não está, ela está de folga. Olha que chatice logo hoje. E eu que vinha preocupada com as ninhadas dela, da Maria Antonieta. Está muito bem, Olha, eu venho preocupada com as ninhadas. Se o senhor doutor não me vai resolver o problema, vou-me embora. Pronto. Eu vou arranjar outro veterinário. Pronto, senhora Francisca, pronto. Não se fala mais nisso. Vamos fazer o seguinte. Vamos então operá-la. Está bem? Pronto. Fazemos a cirurgia e depois logo pensamos nisso das vacinas. O que diz? Ai, meu Deus. Que remédio? Olha, e então diga-me só uma coisa. Quanto é que isso vai custar? Não. Bom, nós normalmente temos bons preços e, por exemplo, se trouxer outros gatos, nós podemos fazer um desconto. Pois. Então e agora? O que é que eu faço? Bom, agora é muito simples. Agora dirige-se à recepção, fala com a Carolina e ela diz-lhe o que é que tem que fazer. O dia, como é que tem que trazê-la, etc. Está bem? Pronto, e já está o problema resolvido. Então até breve, senhora Francisca. Passe bem. Adeus. Obrigado. Então, se as vacinas eram assim tão importantes, porque é que ele não me explicou melhor? Ora bem, vamos então ao nosso momento em que tiramos feedback para dar e coisas positivas, o que é que correu bem nesta consulta e o que é que podia ter corrido melhor. Ok, já temos isso a contar. Vamos... 5 minutos para perceber os pontos positivos e os pontos negativos. Ok, está feito. Vamos então às coisas que foram eficazes, as coisas que correram bem nesta consulta. Quem é que tem algo a dizer sobre isso? Okay. Não correu nada bem. Temos aqui ao fundo. Eu acho que o veterinário conseguiu dar opções para solucionar o problema da senhora, que o problema da senhora eram os gatos que estavam a nascer, e o veterinário disse-lhe que realmente havia 2 opções, ou a pílula ou a esterilização. Isso acho que foi uma coisa a favor. Ok, deu opções sobre como resolver aquele problema da senhora. Mais? Ok. Teve contacto visual com a cliente? Manteve contacto visual, portanto, uma das componentes importantes que temos vindo a falar até agora, que é dentro desta linguagem corporal, ter contacto visual. Manteve contacto visual. Mais? Falar com a senhora acerca das vacinas, apercebeu-se que a gata não era vacinada, deu alguma importância ao assunto.
e depois o ter relativizado a falta de vacinas para dar prioridade a resolver o problema da senhora que era deixada a ver ninhadas, isso também acho que é um ponto positivo. Portanto, ela adaptou-se ao interesse da cliente. Ok, certo. Portanto, ele abandonou um pouco tanto a agenda da situação da vacinação para se centrar um pouco nas prioridades do cliente, da cliente, neste caso. Mais por aqui. Algo a referir? Positivo? Não? Algo mais que tenha corrido de forma eficaz nesta interação, nesta comunicação? Eu acho que dos poucos aspectos positivos a salientar foi o facto de ele ter conseguido manter a consulta depois dela ter exigido a outra veterinária. Se calhar nem todos fariam o mesmo. Okay, muito bem. Ok, mais contributos. O que é que correu mais? O que é que mais correu bem? Apresentou-se, cumprimentou, apesar de ter forçado o aperto de mão, enquanto deveria ter pegado na caixa e ajudar a transportar, em todo caso. Ou seja, agiu formatado ao longo de todo... Aquela simpatia forçada de, ok, eu tenho que cumprimentar, dizer boa tarde, não é? Uma série de aspectos cumpriu-os, mas não soube nunca adaptá-los à cliente em questão. Ok, faz sentido. Cumpriu, digamos, o proforme do que é as regras da boa educação, mas não esteve sensível às necessidades da cliente. Isso depois vamos colocar na outra parte, onde estava menos eficaz, não é? Portanto, mas essencialmente fez o cumprimento. Também era o mínimo que se lhe exigia, verdade? Que mais? Nada mais positivo a salientar. Aqui os colegas querem contribuir com alguma coisa? O médico era giro. Ok. Pode ser um fator diferenciador na consulta, de facto. Ok, portanto, podíamos pôr, se calhar, isso de outra forma, verdade? Boa aparência. Boa aparência, estava bem uniformizado. Ok. Boa aparência do clínico, Pedro. Fantástico. Ok, vamos mudar agora o tema. Vamos então centrar-nos naquilo que correu de uma forma pouco eficaz. Aquilo que pode ser melhorado agora quando nós ativarmos o outro cenário. O que é que pode, de facto, ser melhorado nesta consulta? E não levantem todos os braços ao mesmo tempo. Cristina, vê ali. Eu acho que o veterinário nem sempre é fácil, mas deve-se adaptar ao tipo de cliente que tem à frente. Ou seja, por exemplo, no caso anterior em que a pessoa estava muito apressada, tem que o tentar acalmar. No caso desta senhora em que ela estava um bocadinho furiosa, talvez, ou talvez tenha que se adaptar e tentar também ter um pouco mais de calma e dar-lhe a volta. Ok. Adaptação, flexibilidade, talvez, ao tipo de cliente. Mais temos aqui? Portanto, já para não falar do que foi dito em relação às artroses da senhora e não pegar na transportadora, demasiado técnico em relação ao nome das doenças, sem explicar realmente as vantagens da vacinação. Portanto, para uma senhora que à partida é uma pessoa comum, que não é médica, como, pronto, sei que não se pode falar dos casos anteriores, mas foi pouco esclarecedor em relação à vacinação, aos benefícios da vacinação. E deu os nomes das doenças. Okay, linguagem muito técnica. Linguagem muito técnica, jargão técnico, ao fim e ao cabo. Utilizou uma linguagem demasiadamente técnica e não explicou aquelas palavras todas que eu também não consigo pronunciar. Palensopia.
Essas coisas. Colegas aqui, já está tudo? Só negou o risco de uma cirurgia. Ok, não foi explicado o risco da cirurgia. No final, o médico não questionou a cliente se tinha alguma dúvida. Portanto, foi logo até breve, até a próxima, não me apareça mais cá à frente. Foi um bocado nessa perspectiva. E já agora uma outra, tinha uma expressão facial demasiadamente rígida. Portanto, pouco sorridente, não... É isso, basicamente, portanto, demasiadamente estática. Tentou aproveitar-se das vacinas para arranjar o preço mais barato, trazendo outros gatos. Não deu tempo para a senhora sequer perceber o que é que ia ser a cirurgia, como é que ia ser, os riscos, também já tinham dito, nem os preços, nem, não explicou nada, pronto, nem as vacinas, o que eram as doenças. E também não fez exame físico, não é? Em relação à pessoa, estava completamente inadaptada. Ok. Faltou o exame físico. Aliás, o gato nem chegou a sair da transportadora, não foi? Coitado, foi ao veterinário, mas na realidade não foi. A senhora é que foi ao veterinário. Ele foi também muito pobre em argumentos. Não explicou as vantagens e desvantagens da pílula e da OVH e impôs a OVH e não explicou realmente quais eram as vantagens e desvantagens de uma coisa e da outra, não é? Muito bem. Inclusive, ele até, quando começou a falar do processo de esterilização, se repararam, o tipo de comunicação foi demasiadamente brusco, não é? Tipo, fazemos uma cirurgia rapidamente, retiramos os ovários e pronto. E tá, coitada da senhora, quase que lhe dava assim um treco. Mais coisas. Temos aqui mais. Há aqui mais pontos ainda que não foram batidos. Eu acho que a postura corporal do veterinário, quando a senhora chegou, ela estava um bocadinho trôpega, ele sentou-se primeiro do que ela e depois sentou-se assim para trás e disse: pronto, lá vou eu outra vez. Ok, já estava cansado da consulta antes da consulta começar, não é? E pior do que isso, mostrou. Às vezes pode acontecer. O pior é mostrarmos isso ao cliente, não é? Então o que é que temos a dizer sobre esta pessoa que tem uma série de artroses, tem uma série de problemas físicos? Qual é o comportamento do médico relativamente a isso? Do médico veterinário? Inadaptado, não ajudou, a senhora coitada teve de trazer o cesto. Como? Devia dar o comprimento para ver se ela deixava cair o gato, a transportadora. Que mais? Pouco sensível, não é? Ok, estamos a chegar aqui ao fim. Houve aqui um fator também interessante, que quando se falou do preço, o preço foi uma questão abordada de uma forma muito vaga e quase passar isto para a frente, não querer discutir esta situação, não explicar à senhora que tinha um problema concreto, que era a situação das ninhadas, não é? O processo, para já explicar o processo de esterilização de uma forma que nós já falámos, portanto, explicar isto muito mais calmamente e, ao mesmo tempo, também ter outra situação do OVH. E, portanto, explicar isso de uma forma muito mais adaptada à pessoa, adaptar a comunicação à pessoa e depois, quando é a altura de discutir o preço, realmente uma pessoa que, à partida, pode ter alguns desafios, porque manifestou, isso é muito caro, então é porque a pessoa tem, à partida, alguns desafios financeiros em tomar uma decisão desse género.
Então também enquadrar a pessoa de que o que é que essa decisão implica, não só como já foi dito ali ao nível da saúde e da cirurgia, aos riscos que a cirurgia comporta, mas ao mesmo tempo também qual é o valor associado a uma situação dessas e se a pessoa pode optar por essa decisão e explorar eventualmente mais a situação da pílula, porque poderia ser uma solução mais ecológica, embora ele tivesse dificuldade em controlar essa situação das tomas. E, basicamente, penso que temos tudo. Com esta situação que aqui temos, não vamos já... Não vamos já. Ok. Vamos só aproveitar, efetivamente, o facto de estarmos aqui a falar sobre sociabilização e sociabilização felina para partilhar convosco uma breve apresentação da colega Mónica Roriz, que apresentou ou que construiu aqui uns poucos slides e que vos vai comunicar um pouco sobre eles. Depois da apresentação da Mónica, aí sim passaremos para o cenário bom desta situação que identificamos aqui da senhora Francisca Silva. Está bem? Obrigada. Está-se a ouvir? Está. Então, para termos animais como o Félix, não é, que era extremamente simpático, pelos vistos. Ok. Para trás. Só queria... Para a frente é aqui, não é? Pronto, portanto, queria-vos dizer a revelação do ano. Caso vocês não saibam, um gato é diferente de um cão. Isto, a nível de período de socialização, também é válido. Portanto, o período de socialização nos gatos é muito mais encurtado em relação ao período de socialização dos cães. O período de socialização nos gatos vai da segunda à oitava semana de vida, nos cães da terceira à 12ª, 16ª, mediante os autores, e os gatos são animais territoriais versus cães que são animais sociais. No período de socialização, portanto, não sei se vocês têm ideia do que é ou o que é que não é, portanto, é um período crítico, isto porque, passando esta fase, o que vai acontecer, portanto, o temperamento do gato vai ser moldado neste período. Temos aqui alguns palavrões, penso que vocês conhecem mais ou menos todos eles, a homeostasia sensorial, tanto há a controlatividade motora também, que é adquirida neste período. Há os códigos de comunicação entre as espécies, já que estamos a falar da comunicação no geral, e também é feita a socialização intra- e interespecífica. É muito importante neste período, portanto, que os gatinhos tenham contacto com a mãe, portanto, é muito importante não se separar até a 8ª semana de vida. A homeostasia sensorial, portanto, o que é? É um banco de dados que vai ficar para o resto da vida do animal, ok? Portanto, basicamente é muito importante que os gatos sejam extremamente estimulados a nível de estímulos variados neste período, para podermos ter gatos que se vão adaptar depois no nosso dia-a-dia sem ter medos, sem ter fobias e normalmente o que vem com as fobias vem também a agressividade. As brincadeiras são fundamentais, portanto, entre gatinhos, e aí vem também muitas vezes a mãe à mistura para ajudar a controlar isso tudo e vai ajudar os gatos a controlar também as unhas e a controlar, portanto, a mordedura. E acho que todos nós já tivemos gatos desmamados muito precocemente no dia-a-dia em clínica e sabemos o quanto pode ser muito agradável ficar com gatos escravados por não saberem se controlar. Portanto, o período de socialização é o reconhecimento da própria espécie. Aqui, pronto, a parte da higiene também é adquirida entre a 3ª e 4ª semana, também por mimetismo. Portanto, é muito importante que haja um contacto dos gatinhos com a mãe. Há o reconhecimento também das espécies amigas, e as espécies amigas passam do periquito, passa para os cães, passa por, portanto, tudo o que vocês podem imaginar, antinatura de um gato estar com outra espécie, mas se ele tiver um contacto neste período com estas espécies diferentes, o gato pode perfeitamente vir a habituar-se perfeitamente a outras espécies. No final deste período, o gato vai apresentar medos frente a estímulos desconhecidos. Portanto, como é que se consegue uma boa socialização? Isso é muito importante.
Portanto, a socialização com membros da sua própria espécie é não separar até a 8ª semana de vida, está bem? Portanto, se estiverem ninhadas, tentem pelo menos sempre fazer com que os gatinhos fiquem com as mães até à 8ª semana. É muito importante também que tenham contacto com outros gatos e gatinhos. Em relação também à socialização com pessoas, não se esqueçam das diferentes portanto, faixas etárias. Temos as crianças, temos as mulheres, temos os homens, para depois também fazer com que os gatos estejam habituados a lidar com mulheres e com homens e também não fiquem assustados com as crianças. Portanto, as manipulações devem ser frequentes e, de preferência, inserido com brincadeiras. Cuidado com as brincadeiras com as mãos, está bem? Isto é uma coisa também que nós temos tendência para facilitar com gatinhos e depois podemos ter gatos cujas mãos são os brinquedos preferidos e isso deixa de ter piada quando temos gatos de 4 ou 5 quilos que vão atrás das mãos e que mordem, mas por brincadeira. Com outras espécies, portanto, é também facilitar os contactos positivos com espécies variadas. Habituação, isso o que é? É para termos a tal homeostasia sensorial. Portanto, para os gatos não terem medo, temos que os habituar a determinado tipo de estímulos. Para tal, os estímulos têm que ser apresentados de uma forma gradual e moderada, com uma frequência relativamente grande. Está bem? E aqui, não sei se dá para ver o vídeo. Pois não dá. Oh, que pena. Dá? Ups. This is a demonstration of flip command. Portanto, isto, como é óbvio, é ajuda doméstica, não é? Portanto, são os gatinhos que ajudam nas lidas domésticas, mas tudo pode ser contrariado. Portanto, temos ideia que os gatos têm medo do aspirador, mas, como é óbvio, isso não tem grande interesse a nível prático, mas é só para vos mostrar que tudo é possível se for feito desde pequeninos e se os expormos aos devidos estímulos. Portanto, o que é importante também para um veterinário é termos gatos que sejam manipulados com frequência. Para tal, é preciso também dizer aos donos para limpar-lhes as orelhas, os ouvidos desde pequeno, cortar as unhas, escová-los, para depois não termos animais completamente impossíveis de serem observados, e há muitos, tanto em clínica. Isto também é um ponto importante, portanto, o transporte e o levar ao veterinário. Para tal, convém que o animal seja habituado também à transportadora, porque às vezes é um 31 conseguirmos enfiar um gato numa transportadora. E o truque, como é óbvio, é dizer aos donos também para terem a transportadora sempre disponível, e que ela não apareça só nas alturas em que eles têm que ir ao veterinário, porque aí o gato faz uma associação muito rápida e depois, de facto, é muito complicado conseguir enfiá-lo dentro de uma transportadora. Desmamado cedo, temos obrigatoriamente gatos com maior predisposição para agressividade e frustração, mais reativos, com mais fobias, portanto, mais bruscos e sem inibição da mordedura e das unhas. E se tivermos gatos depois do período de socialização, depois de passar o período crítico, portanto, é possível, como é óbvio, termos alguma possibilidade de socializá-los, mas neste período, portanto, a tendência é para a socialização ser cada vez menos intensa e ser menos indiscriminada. Portanto, é um gato que pode se ligar preferencialmente a uma pessoa ou duas, mas que não vai generalizar. Está bem? E pronto. Obrigada, Mónica. A Maria Antonieta, por favor, pode entrar. Ai, olá, como está? Bem, muito obrigada. Ai, olá, ajuda preciosa. Olá, como tem passado? Cuidado Bem, com o muito degrau. obrigado. Sabe que estas mudanças de tempo... Ai. Okay. Olá, mais uma vez, sou Pedro Fabrica, prazer. Senhora Francisca, não é? Francisca, Prazer. sim. E a Maria Antonieta, não é? Exatamente, doutor. Vamos aqui por aqui. Muito bem. Então, o que a traz aqui? Olha, doutor, eu venho aqui com a minha gata, a Maria Antonieta. Ai, tem sempre tantas ninhadas. Ai, Jesus. Eu já não sei o que é de fazer a tanto gato. Temos que fazer alguma coisa para controlar este problema.
Uma gata tão atrevida. Tão vadia, tão vadia, tão vadia. Olha, anda sempre na rua aos gatos. Eu nunca sei quando é que ela vai estar prenha outra vez. Duas ninhadas por ano, imagino. Eu gostava de fazer várias perguntas. Uma delas é como é que é ela para dar comprimidos? Bem, para dar comprimidos é capaz de não ser muito difícil. E se fosse, por exemplo, diariamente e depois de 15 em 15 dias? Ai, não. Isso está fora de questão, porque como eu lhe disse, Ok. a Maria Antonieta é uma gata vadia. Ela gosta, anda sempre dentro e fora, dentro e fora. Pronto. E eu nunca sei quando é que ela aparece em casa. E além disso, é muito difícil de apanhar. Ok. Então, o que a preocupa sobretudo são as ninhadas, então? Pois claro. Ok. Então, para a questão das ninhadas e destas gravidezes que ela tem tido indesejadas, ou desejadas, mas agora é fora de controle, nós temos basicamente duas soluções, portanto, duas opções. Uma, tratamento através de comprimidos, medicamentos, que chama-se tratamento médico, e outra através de cirurgia, de uma operação. Está bem? Cirurgia. Portanto, a nível de tratamento de comprimidos, já vimos que ela é um pouco difícil. Para além disso, também o tratamento com comprimidos não tem complicações ou pode ter complicações, outro tipo de complicações, infecções no útero, alguns problemas a nível do útero, também a nível das mamas, das maminhas dela também poderá depois mais tarde ter consequências também de aparecerem nódulos e tumores, percebe? Portanto, normalmente nós não gostamos muito de optar por essa solução. E depois temos então a questão da cirurgia. Está bem? A cirurgia... É cara. Mas... Pronto, para além, então, passando a explicar, a cirurgia, ela, antes de fazer a cirurgia, é uma cirurgia, uma operação com anestesia geral. Antes de fazer esta anestesia geral tem que tirar sangue, não é? Tem que fazer umas análises para ver se está tudo bem, se ela pode ir com segurança fazer a anestesia. Depois, durante a cirurgia, nós temos que remover, então, o que leva a tudo isto também, que são o útero e os ovários. Depois disso, ela só vai para casa devidamente acordada e sem dores. Nós também damos medicamentos para controlar as dores dela e vai confortável para casa e depois nós acompanhamos nos outros dias a seguir também. Está bem? Sim, parece mais seguro para ela, então, não é? Pois. Muito bem. E diga-me uma coisa, é a primeira vez que ela vem cá, a Maria Antonieta? Ai, sim, a Maria Antonieta nunca precisou de vir ao veterinário. Muito bem. E então, a nível de vacinas, também nunca fez vacinas? Ou já fez Vacinas? Sim. Mas os gatos também têm que levar vacinas? Ai, nunca me disseram isso, nunca. E olha que já tive tantos gatos e nunca nenhum foi vacinado. Não, de facto, a questão de se os gatos recebem vacinas ou não é algo que normalmente não se liga muito aos gatos, mas sim aos cães. Mas os gatos também precisam. Aliás, eu posso-lhe fazer mais algumas perguntas acerca dela, de como é que é o dia-a-dia dela, para entender-se que tipo de vacinas é que ela pode precisar. Então, diga-me, como é que é o dia-a-dia habitual da Maria Antonieta? A Maria Antonieta vive dentro de casa, não é? Mas como eu disse ao Sr. Doutor há pouco, ela é uma gata muito vadia, muito atrevida, sempre atrás dos gatos, meu Deus! Mas nem sempre aparece em casa. E, enfim, como lhe digo... Gosta de passear, então? Não é? Muito, até demais, até demais. Parece que anda sempre com aquela coisa, o cio. Oh, meu Deus! Bom, muito bem, obrigado, porque assim dá para perceber que realmente ela precisa de ser vacinada. Vou-te explicar porquê. Existem doenças nos gatos que podem, por exemplo, um grupo de doenças que podem causar problemas respiratórios, ou seja, tosse, espirros, coisas eventualmente um bocadinho mais graves, conjuntivites também, romelas. Exatamente. Eu reparo às vezes nos gatinhos sim. nascidos dela, que estão assim todos remelosos. E o meu gato, o outro, o Rodolfo, de vez em quando também tem uns espirros, uma tosse. Muito bem. Então, normalmente as duas doenças que causam isso, uma delas chama, e tem uns nomes assim um bocadinho diferentes, herpes vírus, percebe? Herpes, assim. E o outro, calicivírus. Calos. Não é bem, mas pronto, tem este nome que causa. E depois há outra doença que causa infecções a nível do intestino, ou seja, problemas a nível do intestino, que tem um nome ainda mais complicado, que é a pelencopenia felina. Mas não é preciso, não é preciso saber. Pronto. É muito importante realmente que ela fosse vacinada, assim está a diminuir a hipótese de ela ter problemas no futuro em termos com estas doenças, uma vez que ela anda dentro e fora. Compreendo. Está bem? Sim. Muito bem. Então, compreendo. Normalmente, as vacinações, nós gostaríamos de fazer a vacinação antes dela fazer a cirurgia.
Porquê? Vou-te explicar porquê. Ela, quando vem aqui à clínica, ela vem não vacinada. Pode também contactar com outros gatos que passem aqui, que poderão ter estes vírus ou não, porque também vêm gatos saudáveis e gatos doentes também. Portanto, seria importante que ela, antes da cirurgia, fosse vacinada, em que nós fizéssemos a vacinação e depois fazermos a cirurgia. Porque sabíamos que não haveriam complicações de maior durante o processo de cirurgia, ou pelo menos risco de ter essas complicações, de ter estas consequências. O que é que acha de tudo isto? Parece-me bem, Sr. Doutor, eu vinha realmente preocupada com as ninhadas da Maria Antonieta, mas o Sr. Doutor acabou de me explicar, de facto, que as vacinas são importantes e penso que é mais seguro então para ela, não é? Senhora Francisca... Enfim, o custo é que é capaz... Eu entendo. Bom, Senhora Francisca, acabei de dar muitas informações, vou recapitular e falarmos também do custo. Pronto, recapitulando, a nível do problema das ninhadas, acho que é melhor nós fazermos realmente a nível de cirurgia, optarmos pela cirurgia. A nível depois da vacinação, estamos a investir em protegê-la. Logicamente que o custo é um pouco diferente, ou seja, é um bocadinho diferente de dar vacinas ou não dar vacinas, a consulta vacinal, mas vamos ver do outro lado, ou seja, se ela não fizer a cirurgia, pode vir a ter complicações destas ninhadas constantes. Portanto, ao fazer a cirurgia, está a investir no futuro dela e na saúde dela. Assim como também as vacinas. As vacinas também, se não fizermos, ela tem riscos, uma vez que anda dentro e fora de casa, de realmente ser contagiada por estes vírus que lhe falei. E depois todo o tratamento, o custo em tratamentos, inclusive alguns sintomas mais graves, hospitalizações, etc. Ou seja, está a investir na saúde dela e a diminuir a probabilidade dela vir ter problemas. Portanto, com isto eu penso que vale a pena pensar no assunto. Eu acho que já percebi, é um investimento no futuro. Sim, exatamente. Muito bem, muito bem. Ora bem, portanto, recapitulando então, vamos fazer isso. Então, agora vou examiná-la para ver se ela está tudo bem com ela. Acho que, entretanto, ela já deve estar muito ensonada, a Maria Antonieta. Vamos olhar para ela. A senhora Maria Antonieta, agora vais ser observada pelo doutor. Tu gostas tanto de machos, vá lá, sua atrevida.